Defeito de fabricação. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente quer resolver os problemas, quer que as coisas aconteçam à nossa volta, do nosso modo, mas é preciso entender como é que as coisas funcionam, como as pessoas funcionam. É muito comum, ao comprar algum produto, verificarmos qual é seu tempo de garantia. Assim, se o produto apresentar algum defeito de fabricação, estando ainda dentro do prazo de garantia, será possível ao comprador trocá-lo por um novo. Infelizmente, hoje em dia, muitos se casam com o conceito de que o cônjuge, como se fosse um produto qualquer, pode ser devolvido ou trocado por outro mais novo, caso haja qualquer problema com ele. Será que podemos agir da mesma forma com relação ao casamento? Será que podemos devolver por qualquer defeito de fábrica, entre aspas, a pessoa que nos foi entregue? A quem devemos então recorrer nesses casos? Na Bíblia, certa vez, alguns homens, conhecidos como fariseus ou doutores da lei, foram até Jesus como se estivessem indo a um órgão do governo que cuida da proteção ao consumidor, perguntando-lhe se era lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo. Eram fariseus, homens hipócritas, que queriam interpretar a lei ao pé da letra. Repudiar a mulher por qualquer motivo é o equivalente hoje a trocar ou devolver o produto por qualquer problema apresentado. As pessoas hoje estão tratando outras pessoas como objetos. E o pior, tem pessoas que têm se deixado ser tratados como objetos. É hora de pararmos e refletirmos. Será que isso tem acontecido comigo, no meu casamento? Como eu tenho tratado o meu cônjuge? Algumas pessoas reclamam dizendo que não conhecia o cônjuge até antes de se casar. Outras afirmam que no início estava muito bem, mas depois de algum tempo os defeitos começaram a aparecer. Há também os que dizem que não era bem isso que queriam. Nesses comentários podemos ver que muitos vulgarizaram tanto o casamento, que considera o cônjuge como se fosse um produto qualquer, sujeito a troca ou devolução. Isso, na verdade, mostra quão miseráveis e desafeiçoados se tornaram os homens quando se afastam de Deus. Nós podemos perceber na sociedade atual o mesmo comportamento daqueles homens fariseus hipócritas que queriam interpretar a lei ao pé da letra, e eles acreditavam que poderia se trocar a mulher por qualquer motivo. Eles davam carta de divórcio. E hoje está diferente? Qualquer motivo está levando as pessoas a se trocarem, a desistirem do casamento? São tantas as reclamações. Mas será que a vida é só um mar de rosas? Devemos entender, procurar entender, buscar entender que o sofrimento, que as dificuldades fazem parte, e não ficarmos tão impressionados assim quando eles vierem. Como enfrentar o sofrimento? Como enfrentar as dificuldades, os conflitos? Como um marido pode lidar com uma situação do tipo a esposa ficar enferma ou passar uma fase com algum tipo de dificuldades, precisando de apoio emocional? Como lidar com essa situação? Afastar? Negar a situação? Fazer de conta que não está acontecendo? Ou cumprir o que disse o Senhor? Ajudar, apoiar, amar
como a seu próprio corpo. Qual é a solução para problemas no casamento? Queridos e queridas ouvintes, Deus deseja que homens e mulheres vivam bem. Se nós víssemos o casamento como Deus vê, jamais faríamos ou diríamos algumas coisas que temos feito ou dito. Quando o nosso corpo fica doente, acaso pedimos para trocá-lo ou o abandonamos? Não, né? Pelo contrário, nós vamos cuidar dele, procurar tudo que estiver ao nosso alcance para fazê-lo voltar a funcionar adequadamente, com saúde, de forma saudável. Quando o nosso corpo fica doente, nós não queremos trocá-lo ou não vamos abandoná-lo. Não agimos de maneira contrária, cuidando melhor dele? Que possamos ver o nosso casamento, ver o nosso cônjuge como Deus vê. Na Bíblia está escrito que quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque jamais ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Que cada marido possa ver a sua esposa como uma flor, que precisa ser cuidada, conforme diz aquela canção, né? Flor esposa. Uma esposa é uma flor que merece ser cuidada. Que o sexo feminino realmente tem algumas fragilidades? Tem sim, mas não para ser vista como defeitos de fabricação, mas essas fragilidades ou essas particularidades ou singularidades são complementares. Devem servir para complementar o homem e vice-versa, e não para se afastarem. Que o Espírito Santo esteja levando cada homem, cada mulher a entender melhor o que significa casamento. Quer saber mais sobre o tema? Então, leia o livro Casamento, um Jardim de Sonhos ou um Lugar Sem Cor. Baseamos aqui a nossa fala na página 125.